Bom dia! Hoje, dia 21 de julho de 2026. Já estamos ao vivo, 5 horas da manhã, para a nossa jornada da leitura da Bíblia capa a capa. E você é o meu convidado para essa jornada do dia de hoje. Estamos aqui para fazer a leitura hoje de 2 Samuel 17, 18, 1 Coríntios 10, Salmo 143 e Provérbios 21. Senhor, agradeço por esse dia, por essa manhã, agradeço já por estar aqui, disposto para fazer a tua leitura, para já agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelo dia maravilhoso que vai raiar, que o Senhor possa nos dar agora, nesse momento, entendimento na leitura da Tua Palavra, para que nós possamos ter o discernimento para transbordar na vida das pessoas nesse dia. Fica conosco, eu oro em nome de Jesus, amém. Então, amém, né? Muito bem, então, 2 Samuel 17. Versículo 1. Uzai atrapalha o conselho de Aitofel. Depois de Aitofel, disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: chame agora Husai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão disse: o conselho de Aitofel nos deu é este, devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Husai respondeu: dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos com uma ursa na floresta de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha, onde quer que Davi estiver. Nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim nem ele nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Husai é melhor do que de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão.
Davi é avisado e foge. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e os líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado. E disse: agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo que ele não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez o rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Aimás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: onde está Aimás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou seu jumento e voltou para a sua cidade. E, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado na cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, ou Ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, irmã de Jeruia e mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com o Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi. Os seus homens levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Então aqui a gente finaliza 2 Samuel 17 e nós vamos para 2 Samuel 18. No versículo 1 fala a morte de Absalão. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 10.000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saísse em 3 grupos, um comandado por Joabe e outro por Abisai, irmão de Joabe. A mãe deles era Jeruia, e o outro por Itai, na cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. E eles responderam: o Senhor não deve ir se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíram marchando em grupos de 1.000 e de 100. E deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles, na florestas de Efraim.
E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região. E morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. E, de repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor: e Abissai e Itai, se vocês gostam de mim, tratem jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo e o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e a enterrou no peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo e pendurado no carvalho. Os 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta, e as suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e jogaram numa cova funda na floresta e cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para a sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome, e deu o seu próprio nome ao monumento que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Estamos lendo aqui 2 Samuel 18, versículo 19, Davi chora a morte de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus lhe fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimás insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias. Também não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão, passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E correndo veio chegando, o corredor veio chegando. Então o vigia viu o outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimás gritou para o rei: tudo vai bem? Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor seu Deus seja louvado, pois ele lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus
deu-lhe a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Aqui a gente encerra então a leitura de 2 Samuel 17 e 18, que está no Velho Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento, onde nós vamos ler 1 Coríntios 9. Não, hoje é 10. Primeiro Coríntios 10. Muito bem. Então nós estamos fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. Hoje, dia 21 de julho de 2026. E nós temos aqui o dia 143. Então, 1 Coríntios 10. Conselhos contra a adoração dos ídolos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram, porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm a capacidade para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que, quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? Não tomando parte no sangue de Cristo? E, quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos nos sacrifícios que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isto?
que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte das coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? 1 Coríntios 10, versículo 23, respeito pela opinião dos outros. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas, se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso, não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Faça como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, e não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Amém? Nós vamos agora para a leitura do devocional, Salmos 1, 4, 3. Isso significa que nós temos aqui com 143 dias lendo a palavra de Deus, né? E é uma bênção, hein? Então, Salmos 1, 4, 3, Salmo de Davi, versículo 1, confiança em Deus. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois Ele é fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Meu inimigo me perseguiu até me pegar, ele me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, eu penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te esconda de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Pois és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste. E porque és bom, livra-me das minhas aflições.
Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou o teu servo. Amém? Amém. Vamos agora para o devocional de Provérbios 21. Então, só lembrando que Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Esse livro a gente lê porque ele tem mais de 400 drivers, né? E ali a gente vai ver sobre a advertência do adultério, ali a gente vai enxergar sobre não ser fiador das pessoas, ali ele vai nos mostrar muita sabedoria, ali ele mostra para a gente que existem 3 grupos de pessoas que são sábios, os tolos, os preguiçosos. E é interessante porque ele tem 31 capítulos, é um capítulo para cada dia. Então hoje é dia 21, nós vamos ler Provérbios 21, que tem 31 versículos. Muito bem. Provérbios 21, versículo 1. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho, pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha ou desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal e eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina ao sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta o sacrifício que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com as más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita.
O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Amém, né? Aqui nós fizemos a leitura de 31 versículos do Provérbios 21. Um dos versículos que me marcaram também foi: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Mas o que eu postei lá no stories do meu Instagram foi o versículo 2. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. É bom a gente lembrar que tudo que a gente faz, Deus está vendo, Deus está julgando. Que a gente faça com amor, com o nosso coração puro e ensinável. Amém? Senhor, agradeço já pelo término da leitura da sua palavra nessa maratona da leitura da Bíblia capa a capa. Já se foram 143 dias na tua presença e o Senhor aqui me dando energia, ânimo, força, determinação para cumprir aquilo que o Senhor colocou no propósito do meu coração. O Senhor pode estar abençoando o Fernando onde ele estiver, Senhor, tocando no coração dele, para que ele realmente siga os seus passos. O Senhor pode estar abençoando as pessoas que estarão vendo essa gravação aqui. Eu já agradeço por esse dia. Abençoa minha esposa, meus filhos, netos, genro e nora, todos os meus entes queridos, Senhor. Agradeço tudo. Eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, né?